E aí, gente, vamos dar continuidade aqui com nossas aulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre documentação de APIs, tá? Então, vai ser uma aula bem simples também, bem rapidinha, apenas 15 slides aí, para a gente falar um pouquinho sobre a visão geral, sobre a documentação Swagger e o Swagger em Django. Okay, let's go. Então, tem diversas formas, né? Diversas ferramentas, formas para poder ajudar a gente a documentar um código seguindo alguns padrões da comunidade. E aí a documentação de API ela é essencial para a gente poder ter uma comunicação eficaz entre desenvolvedores e também para ter a correta utilização aí dos serviços web, né? Precisa ser uma clara explicação da arquitetura, das rotas, dos testes de aplicativos. Quanto maior o projeto, maior vai ser essa documentação, né? Então, a documentação precisa ser clara aí para todos os desenvolvedores, para a gente poder ter uma comunicação eficiente, as partes, né, conseguirem entender, principalmente quando a gente está falando sobre APIs, onde mais de uma aplicação pode utilizar o seu back-end. Então, nesse caso, precisa ter uma documentação que apresente, né, quais rotas são disponíveis, o que essas rotas fazem, como é que funciona, beleza? Então, quanto mais clara for, mais ideal será a sua documentação. Então, do lado de uma API, uma boa documentação ajuda os desenvolvedores a entenderem como usar essa API, né? Quais endpoints estão disponíveis, quais parâmetros são necessários e também quais respostas podem ser esperadas. Documentação clara e detalhada reduz a quantidade de erros que os desenvolvedores cometem ao usar a API, diminuindo também a necessidade de suporte técnico. Com a documentação completa, os desenvolvedores podem integrar suas aplicações com a API mais rapidamente, sem precisar gastar tempo decifrando como ela funciona. Então, se a gente tem uma API, mais uma vez, né, clara, bem explicada, a gente consegue integrar mais facilmente com nossas aplicações, né? Porque a gente consegue entender melhor como é que ela funciona. Quais resultados ela vai trazer pra gente, quais são as formas de a gente fazer com a requisição, tá bom? E aí, em equipes grandes, né, ou distribuídas, a documentação serve como uma fonte única, garantindo que todos estejam na mesma página sobre como a API deve ser utilizada. Então, a gente tem um mesmo lugar onde todos vão procurar aquela informação, né? A gente centraliza essa explicação, essa informação, o que é algo importante também quando a gente fala sobre documentação. Então, por isso que essa documentação precisa também ser ampla e bem entendida por todas essas equipes, né, que vão estar acessando aquela informação. E aí a documentação ela ajuda a rastrear também alterações e atualizações da API, facilitando aí a manutenção e garantindo que os usuários estejam cientes de novas funcionalidades ou de mudanças. E aí o que é a documentação Swagger, né? Então, a documentação Swagger é um dos padrões aí mais conhecidos na parte de documentação de APIs. Ela se refere a um conjunto, né, de ferramentas e um formato específico utilizado para descrever e documentar APIs RESTful. Swagger facilita a criação de uma documentação interativa e compreensível, permitindo que desenvolvedores e usuários explorem e testem as APIs de maneira eficiente. A documentação possui uma especificação para descrever as APIs, uma interface de usuário e um editor baseado na web. Em alguns casos, o Swagger também possui algumas outras ferramentas, tá, inclusas dentro dele, mas aqui no Django a gente vai ver que ele tem uma especificação apenas para descrever essas APIs, tem a interface de usuário, tá, que é bem interessante também, e esse editor que a gente consegue, na verdade, fazer requisições dentro da própria documentação, tá, como testes. Então, para usar a documentação Swagger em Django, a gente vai importar um pacote, né? Então, nesse caso, é mais outra biblioteca externa que a gente já está utilizando. Então, a gente está utilizando o REST Framework, né? E agora também o Django REST Framework Yet Another Swagger Generator, tá? E aí, para a gente poder instalar, normal, como qualquer outro pacote, né? Dentro do Python, pip install. A gente tem que lembrar de também colocar em requirements, né? Nessa altura do campeonato, a gente já tem esse requirements pronto. Então, a gente não pode esquecer de adicionar essa biblioteca dentro dele.
e também adicionar essa aplicação em Installed Apps, tá? Então, vamos adicionar e vamos também garantir que o Django Contrib Static Files também esteja. Ele já vai entrar por default, mas a gente confere porque esse pacote vai precisar dessa biblioteca aqui para funcionar. Então, se por algum motivo sumiu ou não está aí, não precisou, ele vai ter probleminha, tá? Então, como vamos acessar essa documentação pelo navegador, a gente também vai configurar as rotas. Então, primeiro a gente vai começar na parte de urls.py. E inicialmente é um sustinho, né? Mas a gente vai importar aqui esse getSchemaView, tá? Então, dentro de drf e asg, a gente importa views, né? E esse getSchemaView. Então, isso aqui é uma view. Vamos entender como uma view. E aí, nessa view, a gente consegue alterar, né, alguns parâmetros aqui. Beleza? Na parte de URL Patterns, é como a gente já tinha visto antes, né? A gente passa a rota e passa a view. É isso que está acontecendo aqui. Estou passando a rota, então pode ser um Swagger, um Redoc, tá? E aí, um Swagger sem interface gráfica, né? Um Swagger com interface gráfica e um Redoc aqui também. E aí a gente passa essa view, beleza? E o nome, né, da nossa rota. Eu vou chamar essa view, então a gente tem 3 aqui, porque são 3 formatos para fazer essa documentação. Mas a gente vai visualizar melhor essa segunda, né, que é o Swagger puro. E a gente vai passar esse getSchemaView alterando apenas chamando os métodos específicos, né? E quais são as informações que a gente passa nesse getSchemaView aqui, né? O que é isso aqui tudo? Esse public, esse permission classes, esse open API info, nessas informações da nossa API, tudo mais. O que são essas coisas? Então, a função getSchemaView, ela vai configurar a geração da documentação da API usando esse Swagger, tá? Então, ele vai criar uma visualização que pode ser utilizada para gerar documentação em diferentes formatos, JSON, YAML, etc. E com diferentes interfaces de usuário também. O Redoc, que eu mostrei para vocês, e o Swagger UI, tá? E aí, quais são as informações dessa API, né? Esse Open API Info que eu quero passar para ele. O título da minha API. Então, minha documentação ela vai ter algumas informações, né? Voltando um pouquinho aqui. A minha documentação, ela precisa descrever o que é que o usuário está verificando ali, o que é que o desenvolvedor ele está vendo, né? Então, a gente tem essas informações que vão descrever a nossa API. São as informações da nossa API. Então, ela vai ter um título, ela vai ter uma versão, tá? A versão da API naquele instante. Vai ter uma descrição. Vai ter uma URL aí para os termos de serviço. Vai ter um contato, uma informação para contato. E uma licença, informações sobre licença. Então é isso, né? Título, uma versão, uma descrição, um link para os termos de serviço, né? Um tipo de contato, a licença que você está utilizando. E a gente também tem esse public e esse permission classes, né? Então, public, ele define se a documentação da API vai ser pública ou não, né? Então, se é o true, ele vai ser pública. Quando o public é true, qualquer pessoa pode acessar a documentação. Se for falso, né? Se for false, ele vai incluir apenas os endpoints aos quais o usuário atual tem acesso. Então, se for um endpoint, né, uma view que todo mundo pode ter acesso, então na documentação vai poder acessar. Mas se for uma view, né, um view set lá, onde só apenas o administrador pode visualizar, por exemplo. Então, só quando o administrador estiver logado, ele vai ver essa parte da documentação, tá? Então, isso aqui é muito interessante, porque ele faz esse gerenciamento aí, né, para saber a quem o usuário, o que é que o usuário pode acessar, tem acesso, né? Qual endpoint ele pode ter acesso, e aí apresentar a documentação dessa endpoint apenas para esses usuários. E o Permission Classes, ele vai definir as classes de permissão para poder acessar a documentação. Se você colocar allow n, né? Que é justamente o que tem aqui, significa que qualquer pessoa pode acessar a documentação sem a necessidade de se autenticar, tá?
E sobre as rotas, né? Então a primeira ela fornece a documentação da API em formato JSON ou YAML, sem uma interface de usuário. E aí o formato é especificado na URL, por exemplo, swagger.json, swagger.yaml, aqui, né? Então esse swagger format aqui, a gente pode botar swagger.json, swagger.yaml, tá? Aí ele vai retornar a documentação, só que nesse formato, JSON ou YAML, por exemplo. A segunda ela vai fornecer a documentação da API usando a interface do Swagger UI. A URL para acessar essa documentação é apenas a Swagger. E a terceira ela vai fornecer através da interface do Redoc, né? Que também é só usar o /redoc. E pronto, a gente já tem uma boa parte da nossa documentação feita. As rotas estão associadas com os métodos e a pessoa que utiliza a documentação ainda pode efetuar testes em tempo real. Isso aqui também é uma parte muito importante, né? Porque a gente pode acessar e fazer testes aqui dessas requisições, desses endpoints em tempo real por essa documentação. Beleza? E é mais ou menos isso aqui que a gente precisa fazer mesmo, tá? É algo bem simples. A gente precisa definir os URL patterns, tá? E precisa definir esse schema view. Isso aqui já é importante, já é suficiente para a gente conseguir disponibilizar a documentação, tá? Algo bem simples, né? Como pacotes e bibliotecas facilitam aí o desenvolvimento da gente. E aqui tem outra visualização, né? Então a gente consegue verificar todos os métodos que a gente consegue utilizar. Então, nesse exemplo que eu fiz de itens, né? Eu consigo fazer um get, um post, um get específico, né? Um put, um patch, um delete, tudo aqui nesses casos específicos. Ele passa também qual seria o método associado, né? Então, a lista de itens, o itens create, itens read, itens update, beleza? E a gente ainda pode tem mais coisas ainda, né, sobre ela que, assim, se for de interesse de vocês, vocês podem pesquisar na documentação bem simples, que é a parte de configurações adicionais, caching, validação, customização, entre outros, tá? Mas esse tipo de documentação aqui já está bem interessante pra gente, já completa bem o nosso desafio, o que a gente precisa entregar, e é isso, tá? Então, bem simples também, né, igual a paginação. A gente só insere as coisinhas aqui e o pacote trabalha aí pra gente, efetuando aí as configurações e exibições, tá bom? E é isso, qualquer dúvida vocês tragam aí na próxima aula pra gente discutir e valeu!